Olá pessoal, eu sou Clarice Abreu, cirurgiã plástica e crânio-maxilofacial e eu vou continuar agora, o vídeo sobre microtia que eu já fiz um anterior com algumas dúvidas, algumas perguntas. Se você quer ver o vídeo anterior, aqui nos comentários, na descrição do vídeo tem o link para o vídeo anterior. Voltando para as perguntas mais frequentes que eu recebo sobre microtia. Qual é a idade ideal para se realizar a cirurgia para tratamento de microtia? Antes dos 7 anos, a orelha ainda está em formação. Então, você realizar uma cirurgia antes desse período, corre-se muito risco de você realizar uma orelha menor do que a orelha que essa criança vai ter na idade adulta. Então, a idade ideal é a partir dos 7 anos. Atualmente, a gente tem postergado isso para os 10 anos, porque aí a criança já está mais desenvolvida, já tem um gradil costal melhor, uma área doadora de cartilagem de costela melhor, para a gente poder fazer essa cirurgia, sem uma sequela muito grande na região torácica, que é o que a gente também não quer. Causar uma sequela. Quanto menor a criança, maior a quantidade de cartilagem que eu preciso proporcionalmente ao tamanho dela. Quando que está indicado o uso de próteses de orelha? Eu falei um pouco sobre alguns benefícios e contraindicações, mas quando que você indica? Quando que eu indico uma prótese de orelha? Eu indico uma prótese de orelha quando não tem condição de fazer reconstrução convencional. Quando que a gente não tem condição de fazer? Por exemplo, um paciente grande queimado, que ele sofreu uma grande queimadura, que pegou toda a região da orelha e da cabeça, e a pele ficou com essa sequela da queimadura. Essa pele da queimadura é uma pele muito ruim para a gente trabalhar uma reconstrução. Então, nos pacientes grandes queimados que perderam a orelha, a gente indica prótese, tá? Nos pacientes idosos com grandes tumores, que também tem que fazer amputação de orelha e que já tem mais idade, já tem um risco cirúrgico mais alto e que uma cirurgia de reconstrução com retirada de cartilagem de costela, uma cirurgia longa que vai precisar de um outro tempo, que tem todos os seus riscos num paciente idoso, com história de câncer, aí a gente também normalmente indica prótese, porque é um tratamento mais rápido, e com menos morbidade, para esse paciente. E o último caso que a gente indica é quando realmente a família ou o paciente não quer fazer cirurgia, ou ele já fez, já tentou fazer cirurgias, elas não deram certo, ou eles não querem nem tentar fazer a cirurgia porque quer um procedimento mais rápido, mais simples e com resultado bom. Como é o processo de reconstrução de orelha? Ou como é a cirurgia? Eu tenho curiosidade de saber como é a cirurgia. Você pode me falar mais sobre a cirurgia? Sim. A cirurgia ela é feita em 2 tempos. Eu não consigo fazer uma orelha completa, solta da cabeça, em um tempo só. Então a gente faz a cirurgia em 2 tempos. No primeiro tempo, a gente vai fazer o arcabouço da cirurgia, o esqueleto da cirurgia. Eu mostrei no outro vídeo a prótesezinha, o moldezinho que a gente faz. A gente faz um modelinho da orelhinha, tá? Que a gente vai esculpir, muito semelhante ao que a gente faz no treinamento no pré-operatório. A gente vai esculpir da cartilagem da costela, Então a gente vai tirar alguns segmentos de cartilagem da costela, vai esculpir uma orelha e aí a gente vai colocar na região que não tem, a orelha, que tem a microtia, mas esse arcabouço que a gente faz, ele fica coladinho na cabeça, a gente não consegue soltar ele de uma vez só. No segundo tempo, na segunda cirurgia, aí sim a gente vai soltar um pouco essa orelhinha que a gente fez da cabeça, e aí com isso a gente vai ter o sulco atrás da orelhinha, até pra gente poder botar óculos, poder encaixar o cabelo. A segunda cirurgia então ela é feita justamente pra gente ter esse contorno do sulco atrás da orelha. Eu já tive paciente que já tinha mais idade, foi uma ressecção por tumor, e ele não quis soltar a orelha da cabeça, porque o resultado ficou bom, ficou razoável. Ele, como não teve prejuízo da parte superior, ele conseguiu usar óculos e ele não sentiu falta de soltar a orelha da cabeça. Isso é uma coisa muito pessoal, mas existe esse segundo tempo de cirurgia. Quais os riscos e complicações possíveis com uma reconstrução de orelha? É uma cirurgia extensa,
Então as famílias querem saber como é que é a cirurgia e quais são os riscos. É uma cirurgia que a gente tem que tirar segmentos, né, de cartilagem da costela. Isso aí vai ter uma cicatriz na parte torácica. A gente precisa de bastante cartilagem, não é pouca cartilagem, é bastante para a gente poder fazer todos os contornos de uma orelha. Essa região, né, da área doadora, como a gente chama, ela vai ficar dolorosa, ela tem essa recuperação no pós-operatório, né, um pouquinho mais chata, um pouquinho mais dolorosa. Na retirada da cartilagem da costela, sem querer, né, logicamente, a gente pode fazer uma lesão da pleura, que é o que reveste o pulmão, e isso gerar um pneumotórax, que é quando o ar entra, né, nesse espaço da pleura e a gente precisar botar um dreno de tórax, uma coisa assim. Mas assim, isso não é o mais frequente, mas é uma coisa que pode acontecer, é um risco que existe nessa cirurgia, né? Os outros riscos que podem acontecer, né? A gente botar o arcabouço, fazer toda a orelhinha bonitinha e aquilo ali ter um hematoma, um acúmulo de sangue, ou uma infecção, um acúmulo de pus, e você perder um pouco desse resultado, né? Porque se você tem um hematoma ou uma infecção, aquilo ali precisa ser reabordado, drenado, e aquilo ali pode prejudicar no processo de cicatrização o resultado final. Outra coisa que pode acontecer, sim, a gente não conseguir reproduzir perfeitamente o lado normal, né? E aí fica com um resultado um pouquinho diferente em relação de simetria, né, com o lado que é normal, né? Então isso também é um problema dessa cirurgia, né? Que as pessoas me perguntam muitas vezes, mas fica igual? Olha, igual não fica, tá? Porque a gente não consegue fazer com uma cartilagem da costela, que é uma cartilagem mais rígida, a mesma flexibilidade da cartilagem da orelha, mas fica muito semelhante, com um resultado muito bom. Como é que é a recuperação dessas cirurgias? A primeira cirurgia é a cirurgia mais extensa, é a cirurgia mais longa, é a cirurgia mais trabalhosa. A recuperação dela é em torno de 4 a 6 semanas, né? Até que a criança, o paciente, se recupere, cicatrize da região torácica e também da região auricular. A gente espera em torno de 3 a 6 meses para fazer a segunda cirurgia. A segunda cirurgia é uma cirurgia um pouco menor, porque a gente, na verdade, só vai soltar um pouco a orelhinha da cabeça, né, e dar essa projeção para ela. É uma cirurgia menor, a recuperação também em torno de 4 semanas por uma questão de cicatrização. Nesse período, tanto da primeira como da segunda cirurgia, existem cuidados básicos de evitar grandes aglomerações, locais que o paciente possa sofrer um trauma, levar uma cotovelada sem querer, num jogo, num esporte, uma atividade física, levar uma bolada, uma pancada, pode prejudicar sim o resultado. E exposição ao sol, até para não ter nenhum tipo de problema com a cicatriz. Uma coisa muito curiosa que eu já recebi de adultos era se eu operava também adultos, né? Porque eu falo muito de criança e as pessoas acham que eu só opero crianças, mas não, eu opero crianças, adolescentes e adultos. Até porque os meus pacientes, né, que são crianças, eles crescem, viram adolescentes e de adolescentes eles viram adultos. Então, obviamente, eu faço cirurgia ao longo de todo o crescimento desse paciente e eu recebo também muitos pacientes adultos. É possível fazer cirurgia de reconstrução de microtia em adultos? Sim, é possível. Qual é a diferença de fazer na criança e fazer no adulto? A cartilagem da criança é mais flexível, mais molinha, a cartilagem do adulto já é um pouco mais rígida. Então torna, para mim, a cirurgia um pouquinho mais trabalhosa, mais difícil, e para o paciente o resultado da textura da orelha também fica um pouquinho mais firme do que quando a gente faz na criança, mas pode ser feito em adultos tranquilamente. Uma pergunta que é muito frequente, que eu recebo bastante, é: qual é o valor para se fazer essa cirurgia? Qual é o problema de se fazer esse tipo de pergunta? É óbvio que é super normal que você tenha curiosidade sobre valores, né? Primeiro que o CRM, né, o Conselho Regional de Medicina, proíbe a divulgação de valores em internet e mídias sociais. Isso é um ponto, até uma questão de ética. Mas eu não posso passar um valor de cirurgia sem avaliar o paciente como um todo. Eu preciso fazer uma anamnese, que é uma entrevista médica específica, eu preciso fazer um exame físico, avaliar a qualidade da pele, a qualidade da cartilagem, qual o grau de microtia que tem, como é que é em volta, aonde está a linha do cabelo, isso faz muita diferença na cirurgia de reconstrução.
como é que é a costela, né, o gradil costal. Então, assim, são coisas que eu realmente preciso de uma consulta médica presencial, né? Eu não tenho como estimar um valor, né? Tem paciente que tem convênio, tem paciente que não tem convênio, tem paciente que pode fazer internação hospitalar pelo convênio, e isso diminui um pouco o custo. Tem paciente que tem que fazer tudo particular, isso aumenta um pouco o custo. Então, eu não tenho como passar esse valor num vídeo na internet por mídia social, mas eu posso receber vocês aqui no consultório e passar esse valor pessoalmente para vocês. Bom, então, gente, para fechar, uma última dúvida que eu recebo também, até pessoalmente, principalmente da mãe, né? Assim, tem que ser a cartilagem dele ou eu posso doar a minha cartilagem? Não, infelizmente você não pode doar a sua cartilagem, tá? Porque existe todo um processo de rejeição para material, né, que a gente usa que não é do próprio indivíduo, porque aí funcionaria como um transplante, né, e não como uma cirurgia autóloga que usa o próprio organismo da pessoa. Então, assim, o pai, a mãe, o primo, o irmão, a avó não pode doar essa cartilagem para a criança, porque senão ela sofre um grande risco de ter rejeição. Então, tem que ser a cartilagem da própria criança, tá bom? Bom, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês mandam aqui no comentário e aí a gente pode tentar fazer um novo vídeo com dúvidas novas que eu não tenha respondido aqui, tá bom? Até a próxima!